Muito bem. Muito bem. Né? Vamos gastar esses primeiros minutos aqui admitindo os colegas. Agora, pode acontecer de ter algum barulho aqui. Oi, Alice. Tudo bem, querida? Sua câmera está ligada, só para conservar a sua privacidade. Eu adoro te ver. Se puder deixar ligado, inclusive, é ótimo. Que é horrível não falar com ninguém. Quer dizer, não saber com quem está falando. Tudo bem com você, querida? Está tudo tranquilo? Bom dia. Que boa, amor. Tudo Que ótimo. bom. Tudo ótimo, obrigada. Olha só, a moçada sendo pontual, já somos 19, que coisa fantástica. Tamo junto. Tamo junto. O seu som está mutado, viu, Alice? Então, se você está falando para a gente escutar, a gente não está te escutando. Beleza pura. Vamos ver quem mais. Aguinaldo chegando. Seja bem-vindo, Aguinaldo. É isso aí. Estamos em 21, a gente era 20 e poucos, né? Eu não tenho certeza de quantas pessoas eram. Tá bem. Então, acho que com 20 e poucos está ótimo. Muito bem. Ivan, eu espero que você tenha entendido, então, essa questão, né? Opa, desculpa. Essa questão da sessão. Agora, né? A gente vai permanecer falando sobre as benfeitorias, para fazer a diferença entre as benfeitorias. Ah, professor, então vamos lá. Bem principal, ou que existe por si mesmo. Bem acessório, ou que, né, se agrega ao principal. Portanto, um prédio é acessório com relação ao terreno. Não importa se o valor do prédio é maior do que o valor do terreno, ele é acessório e o terreno é o principal. Muito bem. O prédio é uma benfeitoria, porque ele é parte integrante desse bem. Tá beleza? Agora vamos analisar aquele prédio lá do bloco M de vocês, toda aquela questão. Veja só. Benfeitoria necessária é uma benfeitoria que se destina à conservação da própria coisa. Tá beleza? Então, por exemplo, se a gente reforma a parte elétrica do prédio, isso é uma benfeitoria necessária, não é? Porque se a parte elétrica do prédio não for reformada, ela pode dar um curto-circuito. É isso, basicamente. Muito bem. Então, eu estou aqui nessa minha casa, não é? Pagando aluguel, não é? Eu não sou proprietário de nenhum imóvel mais aqui em Santos. Eu tive um apartamento, já vendi. Sou locador aqui do apartamento. Suponha, não é, que nós tenhamos um problema de elétrico aqui na minha casa. E eu vou lá, não é, comunico a proprietária, falo para ela, olha, você tem que reformar a parte elétrica, eu chamei um eletricista, tá aí com coisa. Ah, não, mas Lucas, eu não posso fazer agora, tal, porque eu estou sem dinheiro. Eu vou lá e reformo a parte elétrica. Eu tenho o direito de ser indenizado por isso ou não? Eu tenho que necessariamente ser indenizado por isso. Então, veja só, como a benfeitoria feita é necessária para a conservação da própria coisa, então eu tenho só não apenas o direito de ser indenizado, como eu tenho o direito de retenção da coisa até que eu seja indenizado. É isso, não é? Ah, professor, não importa o título da sua fé? Não, não importa. Não é? Benfeitorias necessárias são sempre indenizadas, não é? Ao possuidor da coisa. Não é? Eu não sou o proprietário do bem, eu sou o possuidor. Ah, eu fui lá e reformei a parte elétrica do meu apartamento. Eu tenho que ser indenizado por isso, porque é uma benfeitoria necessária. Muito bem. Por isso é que, né, agora eu vou compartilhar a tela. Alguém falou aqui no chat, deixa eu ver o que foi. Sim, tá, beleza, Ivan. Então, agora eu vou compartilhar a tela e a gente vai lá para a lei de novo, né? Muito bem. Zoom Meeting, pororó, pururuca, cadê a minha tela? Está aqui. Pronto. Sobre as benfeitorias, aí está. Né? Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, uma reforma da parte elétrica é uma benfeitoria necessária. Né? Se você tem uma casa de praia e a sua casa está ameaçando desmoronar, então
a pessoa que você colocou morando lá, né, que você cedeu o terreno, é um contrato de comodato, você permite que fique uma pessoa morando lá gratuitamente. Ela vai lá e constrói um muro de arrimo para evitar que a sua casa desbarranque, né? Para evitar o desbarrancamento, ela constrói um muro para segurar o terreno e esse muro é responsável pela conservação da coisa. Professor, eu vou ter que indenizar esse cara? Vai ter que indenizar, porque a benfeitoria é necessária. E se eu não indenizar? Se você não indenizar, ele tem o direito de retenção, ele tem o direito de ficar na coisa até que ele seja indenizado. É isso. Agora, parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Então, se esse cara quer fazer, por exemplo, um salão de jogos, né, na sua casa de recreio, é um salão de jogos. Você vai falar assim, professor, é uma benfeitoria necessária ou útil ou voluptuária? É uma benfeitoria útil. Por quê? Porque ela, de acordo com a finalidade do bem, ela aumenta a possibilidade de uso, aumenta a utilidade do bem. Então, você vai dizer aqui, é uma benfeitoria útil, professor. Útil por quê? Porque está dentro da finalidade, veja. Um salão de jogos numa casa destinada à residência pode ser considerado uma benfeitoria voluptuária, né? E não mais uma benfeitoria útil. Mas, numa casa de recreio, ele é uma benfeitoria útil. Eu construí um novo quarto, é uma benfeitoria útil. Tá beleza? Professor, e as benfeitorias úteis? As benfeitorias úteis também devem ser indenizadas, né? Para evitar o enriquecimento sem causa. Mas elas já não geram direito de retenção, né? Então, o possuidor já não pode ficar lá até que ele seja indenizado. Tá beleza? E vai depender também do título da posse. O possuidor de má-fé já pode não ter o direito a ser indenizado por essas benfeitorias ditas úteis. Tá beleza? E as benfeitorias voluptuárias, olha só, são voluptuárias as de mero recreio ou deleite, né? Deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Se o cara constrói uma piscina numa casa residencial, essa piscina é uma benfeitoria voluptuária. Não é? Benfeitorias voluptuárias podem ser levantadas. O possuidor pode levar a benfeitoria voluptuária, né? Mas se ele puder levantar sem aumentar, sem destruir a coisa principal, né? Mas ele não pode, não gera direito de indenização, porque eu posso perfeitamente nem querer a coisa lá, eu que sou o proprietário, né? Por isso que a lei vai fazer essa diferença. Depois você vai estudar em direito das coisas, chama-se efeito da posse, né? Eu sou possuidor, construí, tenho direito de ser indenizado, não tenho direito de ser indenizado. Vai depender se a benfeitoria que você construiu é necessária, destinada a conservar a própria coisa, o bem principal, se ela é útil, né? Destinada a aumentar a utilidade da coisa, do bem principal, ou se ela é voluptuária, destinada ao mero deleite ou recreio. O que eu tenho que dizer para vocês? Tenho que pedir a sua atenção só para o seguinte: dizer que ela é necessária, útil ou voluptuária depende das circunstâncias, né? Uma piscina ou uma sauna num clube de recreação é uma benfeitoria útil. Uma piscina numa academia é uma benfeitoria útil. Uma piscina ou uma sauna numa casa residencial é uma benfeitoria voluptuária, né? Destinado ao mero deleite ou recreio. Assim a distinção entre benfeitorias e pertenças. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento de tela para a gente falar e notar se tem alguma dúvida. Muito bem, estamos aqui, vocês estão me vendo de novo. Tem alguma dúvida aí? Se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Se quiser escrever, eu prefiro, né, que não, mas pode escrever também. Nenhuma dúvida? Muito bem. A última coisa, então, sobre bem acessório e bem principal. A última coisa é que o bem principal pode frutificar, não é? Chama-se fruto o bem acessório que é colhido periodicamente do principal sem afetar a natureza do principal. Portanto, a laranja é fruto da laranjeira. Não é? Claro, né, velho? A maçã é fruto da macieira. O bezerro é fruto da vaca, né? O cachorrinho é fruto da cadela.
É isso. Tá beleza? Chama-se produto o bem acessório que é extraído do principal com prejuízo da natureza do principal. Como assim, professor? Ora, produto é aquilo que tem limite, né? Então, se eu vou... Tem uma pedreira lá na minha chácara, tem um morro, e dali extrai-se pedra. Veja, quanto mais pedra eu extrair, menos pedra há para ser extraída. Então, isso é um chamado produto. É claro que o fruto tem que ser tratado diferentemente do produto. Né? Eu não posso dizer que o queijo é fruto do leite. Não, não é. O queijo é um produto do leite, assim como o iogurte é um produto do leite, e coisa e tal. Tá beleza? Muito bem, é isso. Né? Existem os chamados frutos civis também. O aluguel que eu pago para a proprietária aqui da casa é um fruto civil, não é? Porque todo mês ela recebe lá uma graninha, beleza? Todo mês ela recebe uma graninha e que essa graninha é o fruto da casa. Não é? E vale a mesma regra, o acessório segue o principal, né? O dono do principal é dono também do fruto. Aí a lei vai disciplinar como é que é a questão do possuidor, né? Claro, né? Pensa bem, né? Eu vou lá e cedo a minha chácara para alguém morar, um comodato, né? Ah, professor, aí o cara planta lá. Os frutos serão de quem? Serão do possuidor, se a posse for de boa fé. Né? E com justo título. Portanto, ele tem o comodato, ele tem o justo título, ele está lá sem estar escondido de ninguém, o fruto é dele, velho. É? Nesse período. Tá beleza? Ah, professor, e se fosse produto? Se fosse produto, eu teria que ser indenizado, porra. Porque tá tirando de lá. Tá beleza? Ah, professor, e os frutos que ele ainda não colheu? Né? Bom, os frutos que ele ainda não colheu, quando terminar o contrato de comodato, serão meus. Né? Mas e aí, como é que fica, professor? Frente àquele princípio da vedação do enriquecimento sem causa, ele terá direito de ser indenizado pelas despesas da plantação e do custeio da colheita. Né? Então, a safra de maçã que ele ainda não colheu quando ele me entrega a fazenda é minha. Né? Ah, mas e aí, como é que fica ele? Ele tem que ser indenizado, né? Pelas despesas que ele tiver feito. Tal. Então, a lei vai ter uma disciplina para os frutos, para os produtos e para os rendimentos, que são os frutos civis. Né? Também existem os chamados frutos industriais e tal, mas o básico é isso aí. Né? Fruto é alguma coisa que você extrai do principal periodicamente, sem prejudicar a natureza do principal. Produto é aquele bem acessório cuja extração prejudica a natureza do principal. Tá beleza? Eu vou novamente compartilhar a tela e a última coisa que a gente tem que falar sobre bens acessórios e principais é isso. Tá? Então, lá vai a tela para vocês. Olhem aí. Pronto. Deixa eu pegar os óculos aqui. Vai fazer o que? Essa questão da idade é uma loucura. Olha só aí o artigo 95, né? Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. É isso, né? Eu posso vender o bezerro ainda na vaca. É isso. Tá beleza? Eu posso vender a maçã ainda na macieira. Aí eu vou lá e vendo a minha safra de maçã. Muito bem. Essa é a última questão sobre bens acessórios e bens principais. Pronto. Ou seja, tá? Bem principal, aquele que existe por sua natureza, bem acessório, aquele cuja existência depende da do principal. O acessório segue o principal e os acessórios são benfeitorias ou pertenças, as benfeitorias sendo úteis, necessárias ou voluptuárias, são frutos, produtos e rendimentos. Né? Eu não vou falar de todos os tipos de fruto, porque vocês vão estudar isso, né, especificamente, e aí, de acordo com a necessidade da disciplina, aí o cara vai falar, isso é um fruto natural, isso é um fruto industrial, isso é um fruto colhido, isso é um fruto não colhido, e assim por diante. Tá beleza? É isso.
Muito bem. Seja bem-vindo, Yasmin. Espero que esteja tudo bem com você. Não é? Só fico muito chateado da senhora se atrasar. Olha só, já são 6 minutos de atraso. Uma barbaridade. Mas tudo bem, seja bem-vinda. Ora, assim a gente terminou a questão da bem acessório e bem principal. Tá bom? A última coisa que fica faltando é o bem quanto ao titular do seu domínio. A relação entre o bem e o titular. Então, veja só. Né? E a gente termina essa questão de bens hoje, com a graça de Deus, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Né? Temos que começar a nossa matéria, lembrando que essa questão de bens não entra em prova, né? E amanhã, portanto, a gente começa a falar de fato jurídico, aí é matéria de prova, né? Aí não tem jeito, aí a gente tem que... espero que você capriche muito. Agora, vê lá, a gente estudou os bens considerados em si mesmo, o celular, ele é um móvel, né? Fungível, não consumível, indivisível e singular. Assim que a gente classificaria esse celular, ou bem considerado em si mesmo. Quando aos bens reciprocamente considerados, a gente falou que é o bem com relação ao outro bem. Então, esse celular é o principal e a capa é o acessório. E, finalmente, dos bens considerados quanto ao titular do seu domínio, a gente vai dizer que esse bem está relacionado comigo, que sou o seu proprietário. Né? Essa relação entre o bem e o seu proprietário, essa relação entre o bem e o seu proprietário é uma relação do bem quanto ao titular do seu domínio, tá bom? E aí os bens são privados, se pertencem aos particulares e têm a mesma disciplina. Por quê, professor? Porque o direito de propriedade é uma liberdade civil. Né? Com relação às liberdades civis, a gente não pode ter discriminação. Então, eu não posso discriminar entre negros e brancos, entre homossexuais e heterossexuais, e nem quanto a estrangeiros e brasileiros. Todos podem ser proprietários dos bens. Né? Os bens privados têm uma disciplina única. Agora, é claro que as liberdades políticas, por exemplo, participar no Estado, ser presidente é só questão de brasileiro nato, não é? Uma prerrogativa de brasileiro nato, não pode ser nenhum brasileiro nacionalizado, aí faz sentido discriminar. Mas, em se tratando de liberdades civis, os bens são privados e estão disciplinados pelo Código Civil, não tem mistério, ou os bens são públicos, os bens pertencem ao Estado. A gente vai falar sobre tudo desses bens públicos, eu já vou para lá. Antes de ir para lá, né, para compartilhar a tela, o Adrian faz uma pergunta aqui. No caso de pedras preciosas em um terreno, elas são frutos daquele terreno? São produtos, né, Adrian? São produtos. Tá beleza? Porque eu tenho uma mina, não é? E essa mina esgota. Então, a cada vez que eu extraio as pedras preciosas, eu tenho... o meu terreno vale menos, a mina vale menos, né? Até que ela se esgote para fins econômicos, aí ela deixa de ter valor, tá bom? Agora, tem uma coisa muito específica aqui, Adrian, que vou aproveitar a sua pergunta para colocar para todos. As riquezas hidrominerais, por determinação constitucional, pertencem à União. Então, se eu tenho uma fazenda, parabéns para mim. E eu encontro petróleo naquela fazenda, parabéns para mim também. É uma coisa muito boa, não é? Não há dúvidas de que é uma coisa muito boa. Só que o petróleo não é meu, é da União. Eu vou ter direito aos royalties, eu vou ter participação na exploração daquele petróleo. Vamos ver se vai voltar, Ivan. Né? Se não voltar, você me fala. Né? Portanto, vou repetir. As riquezas hidrominerais, né? Elas são, por determinação constitucional, bem da União. Então, a esmeralda, o petróleo que existe no subsolo, as riquezas hidrominerais do subsolo são propriedade da União. Elas não são do proprietário do terreno. Tá beleza? Elas não são. Elas são de propriedade da União. Escreve aí para mim, Ivan, se deu para entender a explicação agora ou não. Fala aí para mim. Está travado ainda ou deu para entender? Agora, beleza. Pronto. Ora, então eu vou compartilhar para vocês aqui a minha tela sobre o Código Civil, lembrando isso. Do ponto de vista da propriedade, da relação do bem com o seu proprietário, os bens são privados ou são públicos. Os bens privados não tem nenhum mistério na disciplina, a parte geral do Código Civil nem fala neles, a parte geral do Código Civil fala dos bens públicos, tá bom? Então, vamos ver esses bens públicos aqui.
compartilhando a tela para reciprocamente considerados, ainda está. Só um minutinho que eu já vou colocar para vocês a tela dos bens quanto ao titular do domínio. Está aqui. Muito bem. Está aí. Capítulo 3 dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Não é? Então, não importa se é pessoa física, não importa se é pessoa jurídica, não importa se é nacional, se é estrangeiro, se é brasileiro nato, naturalizado, são bens particulares. Agora, pessoas jurídicas de direito público interno, vocês sabem, né? Em primeiro lugar, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e os municípios, claro, mas também as autarquias e fundações dessas pessoas. Então, o Estado de São Paulo tem a FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Beleza. Essa é também um bem público, tá? Porque é uma fundação pública. A União tem o INSS, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social, uma autarquia da União. Muito bem. Bem público. E, claro, todos os bens do INSS são bens públicos. Essa é a questão, desculpa. Né? Todos os bens da FAPESP são bens públicos. Tá beleza? Essa é a questão. Muito bem. Então, está lá, artigo 99, são bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Beleza. Ora, a torcida do Santos tem a mania de se reunir lá na Praça da Independência. Pode, professor? Pode, porque é um bem público, de uso comum do povo. Não tem horário, não é? A pessoa está lá, pode usar como quiser. Não é? São praças. Não é? Ah, professor, a faixa de areia, bem público, de uso comum do povo. O jardim da praia, bem público, de uso comum do povo. Né? Qualquer rua, bem público, de uso comum do povo. Pronto, acabou-se. Né? São destinados ao uso comum, qualquer um pode usar, né? Respeitadas as regras de urbanidade, as regras jurídicas, naturalmente, mas o uso está lá. É claro, no entanto, não é? Que a torcida do Corinthians também não pode ser proibida de comemorar na praça, que ela tem pouco que comemorar, né? Conseguiu perder até para o Palmeiras, né? Final do Paulista, um absurdo isso. Mas ela poderia usar e não poderia ser impedida pela torcida do Santos. Agora, pode a torcida do Santos marcar a sua confraternização em uma escola? Pode você estar passando em frente a uma escola pública e resolver entrar na escola e quando alguém falar alguma coisa, você fala, peraí, isso aqui é uma escola pública, eu posso entrar e sair daqui, eu sou um cidadão brasileiro, eu sou um pagador de impostos, pode? Não, não pode. Não pode. Né? E é nesse ponto que a gente tem que diferenciar. Né? Veja, 2, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Né? Os bens de uso especial são destinados a um certo uso, são afetados a um certo uso. Né? E, portanto, esses bens são usados daquela forma, eles têm uma disciplina diferenciada do que os bens de uso comum do povo. É isso. Então, o meu bem particular eu uso como quiser. O bem público, ele pode ser afetado, chama-se afetamento. Por quê? Porque muda a natureza dele. O bem público pode ser afetado ao uso comum do povo ou ele pode ser afetado, não é, a uma certa finalidade especial. Esses bens públicos afetados, não é, têm uma disciplina diferente. Não é? Por exemplo, não podem ser vendidos os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial enquanto conservarem, né, essa destinação. Olha só, onde que está? Deixa eu ver onde é que está dito isso. Está aqui, ó, artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, se eu tenho o prédio de uma escola ou o jardim da praia, a prefeitura não pode vender esses bens, porque eles estão afetados, não é? Ao uso comum do povo, no caso do jardim da praia, instável a internet. Porque eles estão afetados ao uso comum do povo, no caso do jardim da praia, ou estão afetados ao
a uso especial no caso da escola. Eu tenho que ter uma lei na forma de cada uma unidade administrativa da federação, claro, né? Eu tenho que ter uma lei, um ato normativo, de acordo com a lei orgânica do município, para desafetar esse bem. Ah, bom, agora eu quero vender, eu desafetei, retirei dessa finalidade, aí eu posso vender. Tá bom? É uma forma de proteger esses bens públicos afetados. Agora, né? Veja você que interessante. Ao lado deles existem os bens públicos ditos dominiais, né? Ou dominicais. Olha só, 3, lá do artigo 99. Os bens públicos dominicais, né, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Ora, existem bens públicos que não estão afetados a nada. Então, o Estado de São Paulo tem um terreno, aquele terreno não está afetado. Né? Não está afetado a um determinado uso. O Estado de São Paulo tem ações na Bolsa. A disciplina desses bens dominicais tem que ser muito semelhante à disciplina dos bens privados. Né? Não é igual, porque existe o interesse público, né? Está regulado pelo direito administrativo, e etc, etc. Mas os bens públicos ditos dominicais, ou simplesmente dominicais, ou dominiais, né? Vem de domínio, não tem nada a ver com domingo, né? Vem de domínio, e os domino, né? O direito de propriedade. Os bens públicos dominicais, deixa eu colocar para você me ver um pouco. Os bens públicos dominicais, né? Eles pertencem ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de sua propriedade, como sendo direito de propriedade. Então, a Lívia me pede aqui o artigo 98, eu vou ver lá, e aí a gente vai falar sobre o resto dessa disciplina dos bens, tá bom? Já engatar e já vai terminar essa parte, e a gente já termina os bens, a gente conversa por aqui, aí eu suspendo a transmissão, lá o compartilhamento de tela, e a gente termina a nossa conversa por aqui. Então, a Lívia é o artigo 98. Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente. Lívia, olha só. Né? Olha que interessante. As pessoas jurídicas de direito público interno, você até já sabe disso, né? São União, Estado-membro, Distrito Federal e municípios. Né? Essas são as principais pessoas jurídicas de direito público interno. Mas também são pessoas jurídicas de direito público interno, né? Também são pessoas jurídicas de direito público interno, todas as autarquias e fundações dessas pessoas. Tá beleza? Então, o Estado de São Paulo tem várias autarquias e fundações. Por exemplo, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ora, a FAPESP, que é uma pessoa jurídica de direito público interno, porque é uma fundação do Estado de São Paulo, tá beleza? Ela é também, todos os bens da FAPESP são também bens públicos, tá beleza? A União Federal tem autarquias e fundações. Tá? A CAPES pertence à União Federal. Os bens da CAPES são também bens públicos, tá bom? Eu vou até, aproveitando essa pergunta da Lívia e sabendo que existe uma especificidade aqui, eu vou me reportar ao nosso primeiro semestre, né? Só para que vocês fiquem tranquilos aí. Deve ser lá pelo artigo 40, por lá. Se eu dar uma olhadinha aqui, eu não me preparei para isso, né? Mas a gente já acha. Ó, olha só, Lívia, ó. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Tá? Então, as pessoas jurídicas de direito privado são as empresas, as fundações pertencentes aos particulares. Todos os bens dessas empresas, pessoas jurídicas de direito privado, e os bens dos particulares são bens privados. Não tem diferença nenhuma. Agora, são pessoas jurídicas de direito público interno. Olha só o artigo 41 ali, ó. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criados por lei. Todos os bens dessas pessoas jurídicas de direito público são bens públicos. Tá beleza? Ah, professor,
e uma empresa americana que se sediar no Brasil. É bem privado. Né? E se um Estado americano tiver escritório de representação no Brasil? É bem privado. Né? E a embaixada americana? A embaixada americana, né, é bem público, mas será bem público porque é território dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tá beleza? Mas com muita simplicidade. Bens particulares são todos os bens em geral e bens públicos são os bens dessas autarquias, fundações da União, do Estado-membro, do Distrito Federal e do município, e dos bens que pertencem diretamente a essas pessoas. Tá bom, Nívia? Muito bem. Rapaz, eu fico puto da vida com esse negócio do tempo. Já vai acabar de novo, barbaridade. Ora, então, voltando lá aos bens quanto ao titular do seu domínio, para a gente fazer os outros artigos. Em parágrafo único do artigo 99, diz assim: não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Tá? Então, se houver uma pessoa jurídica de direito público com estrutura de direito privado, uma empresa pública, né, esse bem será simplesmente dominical, não será um bem de uso especial. O artigo 100 a gente já fez, né? Veja, olha que interessante. O bem público, ele pode estar afetado ou pode não ser afetado. Se ele não é afetado, então ele é simplesmente dominical. Se ele está afetado ao uso comum do povo ou está afetado a um uso especial. Tá beleza? Os bens afetados têm uma disciplina diferente, por exemplo, eles não podem ser vendidos enquanto estiverem afetados. Aí vem o 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei, naturalmente. É o que eu falei, porque ele é público simplesmente porque pertence a essas pessoas jurídicas de direito público interno. Finalmente, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Olha que interessante. Isso o legislador colocou aqui para terminar essa porra. Essa que é a verdade, para terminar uma discussão lá. Porque a discussão é a seguinte. O bem público pode ser lá abandonado e alguém pode ir lá e acampar no bem público e tornar-se privado, né? Torná-lo propriedade particular, quer dizer, pela sua posse eu posso adquirir a propriedade. A gente já falou do uso capião. O uso capião é um instituto que permite a aquisição da propriedade através da posse. A gente, né, conversou sobre isso en passant algumas vezes. Muito bem, professor. Ora, bem público, existia lá uma discussão doutrinária e jurisprudencial, né, dizendo que os bens públicos simplesmente dominicais deveriam poder ser objeto de uso capião, porque se fossem objeto de uso capião, né, seria mais justo que, já que eles não estavam sendo usados, que o particular os usasse. Ora, mas você pensa bem, não dá para eu tirar da coletividade para dar para um só. A lógica que está aí é essa, né? E mais ainda, né? Pensa em quantos anos o PSDB, por exemplo, está no poder aqui no estado de São Paulo. Eu me lembro, Dória, né? Antes do Dória foi o Alckmin, antes do Alckmin deve ter sido o Alckmin mesmo, e o Alckmin, né, vai até o Mário Covas, pelo menos. Você entendeu? São muitos anos. Quer dizer, qualquer amiguinho do PSDB, né, poderia ter ocupado um bem e tal, né, e assim poderia ter dado um golpe, ter ficado com o bem, né, por uso capião. Não, a nossa lei firmou essa questão para cessar qualquer possibilidade de discussão. Bens públicos não são objeto de uso capião. Não importa a natureza, mesmo simplesmente dominicais. Então, o Estado tem lá uma fazenda que está abandonada, beleza. Quem usar não pode usucapir, é isso. Né? Mas as pessoas invadiram um determinado território, professor, e aí o Estado foi lá e legalizou. Beleza, mas não é por uso capião, é por uma política urbana. E, finalmente, o artigo 103 diz assim: o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. É possível, portanto, a retribuição do uso de bens públicos, a retribuição econômica. Que era esse óculos aqui? Ora, veja, por exemplo, né, só para que você entenda, esse pedágio que a gente paga nesse custo absurdo aí para descer a imigrantes, né? E de vez em quando ainda tem que descer pela Anchieta. Quer dizer, aí fica complicado, né? 27
e pouco, né? Olha só, queridões. Ah, professor, mas o que é esse pedágio? É um tributo? Não. Esse pedágio é um preço público, né? O Estado resolveu conceder, fazer uma concessão dessa rodovia e, portanto, as pessoas, né, ele explora essa rodovia via concessão. A concessionária, que é a Ecovias, né, cobra um preço público no lugar do Estado, né? Aí ela paga lá uma parte desse preço para o Estado de São Paulo, naturalmente, e a outra, né, bem mais graúda, certamente, para quem apadrinha esse disputa aí, né? Por causa dessa Ecovias, né, a gente não vai ter o túnel aqui em Santos, que é muito mais barato, tá? Pode ter certeza que é muito mais barato. A gente vai ter a ponte para poder criar pretexto de manutenção do pedágio, né? A entrada de Santos foi um pretexto para a manutenção do preço do pedágio. Não foi custo da prefeitura. A mesma Ecovias foi contratada para administrar a ponte Rio-Niterói. No pedágio da ponte Rio-Niterói, a primeira providência dela foi baixar 30%, né? Porque teve uma concorrência, então o custo do pedágio na ponte Rio-Niterói baixou 30%. Aqui, o Dória, não estou querendo discutir a política, mas o Dória vai fazer a renovação com a Ecovias a pretexto da ponte, né? De uma ponte que vai ser ruim, né? Seria, segundo os engenheiros com quem eu conversei, muito mais viável o túnel, para criar o pretexto de manutenção do pedágio nesse preço. Ora, mas do ponto de vista jurídico, professor, do ponto de vista do direito civil, melhor dizendo, dá para cobrar o preço público? Dá. O uso do bem público pode ser remunerado, né? Pode ter preço, mesmo sendo ele de uso comum do povo. Muito bem, tem aqui uma pergunta, deixa eu ver quem me chama. Pode repetir? Travou aqui. Essa pergunta já foi, né, Lívia? Beleza. Senhores, a gente tem mais 2 minutos e 52 desta reunião e eu estou aberto aqui para qualquer dúvida de vocês. Quero te agradecer muito pela sua participação hoje, pedir ao senhor que assista aí qualquer vídeo na internet, né? Eu vou colocar lá o material vou te mandar o material dos fatos jurídicos para que você já possa ler e tal, né? Tenta preparar bem essa questão dos fatos jurídicos, vai ser bem importante para nós. Da matéria de hoje, alguma dúvida? Vamos lá. Nenhuma dúvida? Muito bem. Todo mundo entendeu tudo, então eu posso ficar sossegado, né? Cumpriu minha missão, cumpriu o meu dever? Muito obrigado, tá? Beijos e fiquem com Deus. Me deem notícia. Vou disponibilizar, Sandra. Já vou colocar essa aula no Zoom, já vou colocar essa aula aqui lá no canal do YouTube, tá bom? Vou colocar agora mesmo. Vou deixar essa aula de agora lá e vou colocar o material para vocês. Vou mandar aqui no grupo, tá? Mando aqui no grupo o material para vocês. Até amanhã, Kertz. Fica com Deus. Eu que agradeço, Sandra. Muito gentil a sua companhia. Valeu, Adriano. Um abraço, até a próxima. Deixa eu falar o seguinte. Não é com vocês. Não vou falar nada com vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Ronaldo, valeu. Obrigado, Bi. Vou encerrar aqui, gurizada. Falta 1 minuto só. Beijos. Até mais.